Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui é a professora Miriam. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre o livro Arte com Bebês, de Diana Tubenchilac. Então, o próprio título aqui, né, deste livro já traz ali o assunto, né? Então, a gente vai falar de arte, né, com bebês, ou seja, quais são as possibilidades de desenvolver arte aí com as crianças, com os bebês. Então, nesse livro, Arte com Bebês, né? Primeiramente, a autora ela vai trazer ali que não é uma obra que somente informa, mas também uma obra transformadora. E essa obra ela foi dedicada ali tanto para educadores como pais e cuidadores de bebês, no sentido de estimular a questão do desenvolvimento criativo e artístico, né? Desde os primeiros momentos de vida, ou seja, essa criança, né, é, quando nasce, começa a explorar ali os seus espaços de aprendizagens, já pode ser desenvolvido aí a questão do artístico, né, do criativo. É, e a autora, ela vai defender ali que os bebês, eles têm já uma premissa, né, uma possibilidades apaixonantes sobre a questão de natureza, sobre a questão ali de curiosidade, de criação, exploração, né? E a arte desempenha um papel em nutrir e aprimorar essas características desde o nascimento. Então, o livro ele inicia ali destacando que a gente precisa considerar essa importância, né, vital entre a questão da interação, da conexão, né, entre ali, bebês e adultos durante essas experiências artísticas. E essa relação afetuosa ali entre o cuidador, entre o professor, né, e o bebê é apontada como um elemento crucial na formação de um ambiente próprio, ou seja, propício para que haja ali uma expressão, né, ou seja, uma exploração dessa expressão artística. Mas precisa ser o quê? Permeado, ou seja, organizado, pensando na questão da segurança, na questão do carinho, né, e na questão ali do enriquecimento mútuo. No livro, a autora vai trazer que a escolha criteriosa dos materiais, né, utilizados ali nas atividades artísticas é um ponto central para que possa haver a questão ali da criação, né? Então, ela encoraja a seleção de elementos naturais. Então, ela vai pensar aqui nessa criação artística. Então, vamos grifar aqui, ó. Vou pegar minha canetinha. De elementos naturais, tá? Então, como pedras, gravetos, água, terra e folhas. E essa preferência não apenas enriquece as experiências dos bebês, mas também os conecta com a natureza. Então, ao mesmo tempo de pensar na criação artística, pensar nessa conexão com a natureza, né? Com uma consciência ambiental, logo ali nos primeiros anos, nos primeiros estágios aí de vida das crianças. Tá? Então, pensar na criação, na arte, pensar em elementos naturais, ou seja, tudo que é retirado ali da natureza, né? Para que ela possa ter essa conexão e já ir construindo ali a sua consciência ambiental. Além disso, a obra ela vai pontuar a importância de garantir que esses materiais sejam seguros e não tóxicos, tá? Proporcionando um ambiente de aprendizado livre de preocupações. Então, novamente, aqui, um aprendizado livre, né? Ou seja, onde a criança ela possa o quê? Explorar. O livro vai além da teoria, tá? Ele vai, a ideia aqui do livro é oferecer o quê? Sugestões práticas para atividades artísticas e que possam ser o quê? Adaptadas tanto à questão do ambiente escolar como o ambiente doméstico. A autora ela vai encorajar aí a questão da experimentação, da exploração, mas isso trazendo o quê? Então, ela até usa a palavra, né? Mas desafia a rigidez de regras, promovendo a liberdade criativa.
Então, o brincar livre, né, a liberdade criativa, tudo isso vai acontecer, mas pensando na questão da organização, tá? Então, a ênfase na observação atenta das reações e interesses ali específicos que os bebês apresentarem na hora da atividade, vai destacar aí a personalidade, ou seja, abordagem personalizada, ou seja, qual a necessidade de cada aluno. Então, aí vem o papel do professor enquanto ali um observador, né? Um professor que não abandona o seu aluno na hora dessa atividade. Ele não faz para o aluno. Ele vai trazer o quê? Os materiais, o ambiente, enfim. Mas ele vai estar observando para dar ali uma atenção, né? Uma abordagem personalizada, permitindo que as atividades sejam moldadas de acordo com as necessidades individuais de cada criança. Então, aí está a importância, né, do professor entender essa abordagem personalizada, ou seja, de acordo com as necessidades individuais de cada criança. Então, o professor ali vai estar atento, né, e próximo ali para ajudar, não para fazer, né? A criança vai explorar. Ela vai passar também que a arte transcende as barreiras do tempo. E até mesmo os bebês podem se envolver em experiências artísticas profundas e significativas. Ou seja, o que significa isso, né? Transcende as barreiras do tempo. Que eu não preciso esperar a criança, né, estar lá num determinado ano ou etapa da escolarização para trabalhar com arte, né? Podemos sim trabalhar já com os bebês. Salienta que a arte não se resume à criação de obras-primas. A gente sempre pensa na arte ali, num quadro, numa pintura, né? Mas ela vai enriquecer o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor dos bebês. E que isso faz parte do quê? Do desenvolvimento integral ali das crianças, né? As atividades propostas vão visar despertar curiosidade, promover a exploração sensorial e fomentar a expressão, criando vínculos duradouros entre quem? Entre os bebês e aqueles que cuidam, né? Ou seja, ali no caso da escola, os professores. É uma obra que também vai transcender ali as expectativas, né? Inspirando o potencial transformador da arte na educação infantil. É, Ela coloca também a importância intrínseca, né, da conexão com a natureza, ou seja, da pessoa em si, né, com a natureza, das relações interpessoais e da escolha criteriosa de materiais para criar ambientes artísticos, né, artísticos que sejam também enriquecedores para as crianças, né? Não é um ambiente artístico ali onde o professor faz, onde o professor pinta, o professor cola, o professor enfeita, não, é as crianças. Então, esse livro ele vai pensar nestas sugestões, trabalhando com materiais naturais, ou seja, do ambiente, né? Ele vai pensar também na capacitação dos educadores, porque eu só faço quando eu sei, então o professor também só vai fazer a partir do momento que ele conheça, né? Então, o objetivo dele vai ser também para capacitar professores, educadores, né, os cuidadores, os pais, né, para que possam enriquecer, né, essa caminhada, ou seja, essa jornada aí dos bebês por meio de experiências artísticas, mas umas experiências artísticas significativas, né, onde possam promover o quê? Um aprendizado enriquecedor. Então, essa é a ideia do livro. Bom, aí as autoras, elas vão trazer, né, em cada capítulo, uma temática, no qual aí ela vai colocar bem a questão da importância dessa vivência, dessa experimentação artística, mas pensando no quê? No contato, né, das crianças com a natureza. Então, a primeira
abordagem aqui seria a imersão no mundo sensorial dos bebês. Tá? Então, esse vínculo da arte, né, dos materiais naturais, vão promover o quê? A questão da imersão sensorial. Então, destacando a escolha meticulosa de materiais naturais, ó, como pedras, gravetos e a água, né, ela revela que esses elementos não apenas enriquecem as experiências dos bebês, mas contribuem para o desenvolvimento sensório-motor, tá? Conexão inicial com a natureza. Vai desenvolver a consciência ambiental, estabelecendo as bases para uma conexão sustentável com o meio ambiente. Então, não é esperar, né, a criança crescer, né, essa criança estiver matriculada lá nos anos iniciais, para pensar a falar na questão ali do meio ambiente sustentável. Não é a partir ali desta fase aí dos bebês, da creche, né? Uma outra temática que ela traz no livro é em relação a pensar na teoria e a experimentação. Só que pensando na questão do quê? De uma atividade prática e criativa, tá? Que pode acontecer em diferentes ambientes, seja ali na escola, seja no ambiente doméstico, né? E essa experimentação e liberdade criativa vai encorajar educadores e pais a se libertarem dos moldes tradicionais. Então, não é só as crianças que aprendem, né, gente? Os professores também, ó. Libertarem dos moldes tradicionais, né? Ou seja, do A4, da folha 4, lembra que eu falei num outro livro aí? Né? E isso, quem está acompanhando aí as aulas já sabe, explorarem novas abordagens na educação artística dos pequenos. A arte como facilitadora do desenvolvimento integral. Então, quando a gente pensa na questão do desenvolvimento integral, a gente vai pensar o quê? No desenvolvimento cognitivo, no emocional, no desenvolvimento motor, né? Despertar a curiosidade, promover a exploração, né? E expressão única de cada criança. E aí vem a questão ali da criação da obra, né? O que ela fez. Então, não é pensar ali em obras-primas, mas pensar no seguinte, na seguinte maneira ali dessa exploração, que ela vai facilitar para esse desenvolvimento aí integral da criança. E aí, concluindo, ela vai trazer uma última temática pensando na personalização da arte para cada bebê. Ou seja, que a arte, que aqueles momentos, vai ser como se fosse momentos de criar vínculos, né? Entre ambiente, entre natureza, entre a criança, tá? Então, vai incentivar, né? Então, ela vai, nessa obra, encorajar pais e educadores a adaptarem atividades de arte para atender necessidades individuais, criando, assim, vínculos, né? Além do crianças com a natureza, vínculos também com bebês, cuidadores, né? Ou seja, professores. Ok, pessoal? Então, o recado desse livro é esse. Então, ele tem muita coisa aí, para depois, se você tiver um tempinho, fazer uma leitura na íntegra e aprender a trabalhar com arte com os bebês. Ok? Então, até mais.